Olá pessoal, um grande dia para todo mundo. Continuando com questões de vestibular e de concurso, aqui no caso parece que é a escola de sargentos da PM de São Paulo. Não tenho certeza da sigla, mas deve ser isso, da Polícia Militar de São Paulo. Diz assim a questão sobre função inversa, né? Que nós estamos resolvendo. O gráfico a seguir é de uma função f de x. Obter o valor de f a menos 1 de 1. O que ele quer? Ele quer, na função inversa, o valor da função inversa para x igual a 1. É isso que ele quer. Ele quer a imagem de 1 na função inversa. E deu a função e disse que o gráfico é da função f de x. Como é que nós podemos fazer isso? Nós não temos a equação da função f de x, certo? Mas temos o gráfico. No gráfico nós temos aí dois pontos, dois pares ordenados. Nós vamos tomar esses dois pares, inverter para obter o quê? Os pares da função inversa. Com esses dois pares, nós vamos determinar a equação da inversa e substituir x por 1 para ver o valor da imagem. Quais são os pontos que nós temos aqui? Nós temos aqui o ponto 0 de x, 2 de y. 0, 2. E temos também qual é o outro ponto, o outro par? 4 de x, 0 de y, né? 4 é a raiz, 2 é o coeficiente linear, lembra? Tá? Então veja bem. 4002. E na inversa, quais são os pares? Na inversa, os pares são 2, 0 e 0, 4, não é? Não são os pares da inversa? Com estes dois pares, eu vou determinar o coeficiente angular da reta da função inversa. Como é que calcula o coeficiente angular? Delta y, diferença dos y, dividido pelo delta x, diferença dos x. Então, em qualquer ordem, tá? Você só não pode fazer a diferença de y para cá e a diferença de x para lá, não. Aí você vai trocar o sinal. Então, 4 menos 0, dividido por 0 menos 2. 4 dividido por 2 é 2, né? Aqui é positivo, aqui é negativo. Qual é o coeficiente angular da reta da função inversa? M igual a menos 2. Vou continuar aqui embaixo. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar um dos dois pontos, quaisquer, né? No caso aqui, não. Na verdade, vamos pegar o ponto 0,4. Por quê? Porque o 4 é o coeficiente linear. O ponto 0,4, né, o ponto onde a reta corta o eixo y, no valor 4 de y, a reta da inversa, né? Então, esse valor é o valor de quê? O coeficiente linear. Então, vou escrever a equação reduzida assim, ó. Y é igual a mx mais q. Quem é o m? É o que eu acabei de calcular, coeficiente angular, menos 2. Quem é o q? É o 4, que é o y do ponto onde a reta corta o eixo y. É a ordenada, né? Então, a função vai ficar como? A função vai ficar assim, ó. F a menos 1 de x é igual a... Que esse y aqui é a função inversa, viu, pessoal? Porque eu peguei o m da inversa e estou pegando o ponto da inversa, né? Lembra que eu inverti os pares? Então, f menos 1 de x, já estou substituindo o y por f menos 1 de x. Vai ser mx. Quem é o m? Menos 2x, mais q. Quem é o q? É 4. Essa é a equação da função inversa de f de x. Mas o que ele quer? Ele quer o f a menos 1 de 1, ou seja, substituir o x por 1 para obter a imagem. Então vai ficar assim, ó. F a menos 1 de 1 é igual a menos 2 vezes 1
mais 4. Quanto deu? Menos 2 mais 4, 2. Quais as opções que ele deu? A 1, 3 meios, 2, 5 meios e 3. É a letra C, né? Olha lá em cima. Letra C. A opção correta. Tá bom? Então tá aí a questão 3. Ele deu o gráfico de uma função e pediu a imagem de x na função inversa. Ele pediu a imagem de x igual a 1 na função inversa. O que eu fiz? Peguei os dois pontos, inverti, calculei o coeficiente angular, ΔY sobre ΔX, e peguei o valor do coeficiente linear 4, que é o Q, da reduzida YMX mais Q. E calculei 2. Tá? Questão 4. A questão 4 diz assim, ó, obtenha o valor de f a menos 1 de f de menos 3, ficou pequenininho aqui porque eu esqueci de colocar o menos, é menos 3. Então ele quer o quê? A imagem da função inversa de f de menos 3, sabendo que f é uma função bijetora. Por que ele disse sabendo que f é uma função bijetora? Porque só as funções bijetoras é que tem o quê? Inversa. Né? O que é a função bijetora? Vamos lembrar. É aquela que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Ela é injetora, mas momentaneamente eu até esqueci. Eu falei disso outro dia numa aula aí. A função injetora, depois eu vou olhar, tá bom? Aí eu falo, tá bem? Esqueci momentaneamente, né? Então, ele diz que a função é bijetora para informar que existe a função inversa, né? Então veja bem, vamos fazer um gráfico aí, ó, um pequeno gráfico. Correto? Aqui, ó, f de menos 3. Então, um gráfico não, um diagrama, né? Função f. Função f. Na função f, o x igual a menos 3 vai dar o quê? O f de menos 3, que é o que está lá dentro, não é? Não é verdade? Essa é a função f. O valor x menos 3 vai ser associado com o f de menos 3, que é o y, não é? Aqui é x, aqui é y, lembra? Agora, vamos inverter. Função inversa. X, y. O que era y virou x, ou seja, o f de menos 3. E aqui, menos 3. Aqui é a função f menos 1, não é? Não é inversa? Esse aqui vai associar com esse, não é? Veja bem, f a menos 1 de f de menos 3 é menos 3. O que ele quer? Olha lá direito. F menos 1 de f de menos 3. Então, f menos 1 de f de menos 3 deu quanto? Deu menos 3. Está explicada a questão. Valor menos 3. É menos 3 mesmo. Viu que questão interessante? Como é que eles bolam as coisas? Não é? Muito interessante. Então, f é menos 1 de f de menos 3, quanto é? Coloca lá no diagrama que fica claro. X é menos 3. Na função f, vou associar menos 3 com f de menos 3. Agora, invertendo os pares, aqui é a inversa. Então, o f de menos 1, f a menos 1 de f de menos 3 é menos 3. É o próprio. Tá bom? Não é bom? Questão 5.
Ele diz assim, ó, dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, conseguiu ler lá? Definida para x maior que ou igual a 2. Letra A, determinar a sua inversa. Letra B, esboçar os gráficos. Que gráficos? Da função f e da inversa de f. Tá? Então ele deu o que? Uma função quadrática, uma função de segundo grau, tá vendo lá? F de x, x ao quadrado, menos 4x mais 4. Tá? Nós temos que achar então a equação da inversa. Né? Essa função está definida para x maior que ou igual a 2. Vamos lá? Determinar a equação da inversa. Então vamos escrever a função. F de x igual a x2 menos 4x mais 4. Aqui é o y, né? Eu já deveria ter escrito y. Então vamos trocar o x com y. Vai ficar x igual y ao quadrado menos 4y mais 4. Agora veja bem, para isolar o y, aqui nós temos que fatorar essa expressão. Como que fatora? Uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau. Você tem que encontrar as raízes. Lembra da soma e produto das raízes? A soma das raízes aqui é o quê? Oposto de b sobre a. Oposto de b é 4, sobre a que é 1, 4. E o produto das raízes é c sobre a. Quanto é c? É 4 sobre a, 4. Então, o que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar dois números cuja soma é 4 e cujo produto é 4. Ora, 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, qual é a raiz aí? A raiz é x igual a 2. Então, nós podemos fatorar aquela expressão assim, ó, x igual y menos 2 ao quadrado. Por que menos? Porque o segundo termo é menos, né? E quem é o 2? É a raiz. Se você desenvolver y menos 2 ao quadrado, vai dar aquele trinômio, né? Agora, o que eu vou fazer? Se y menos 2 está ao quadrado, potência de expoente 2. Qual é a operação inversa? Raiz quadrada. Raiz de índice 2. Então vai ficar y menos 2 é igual a raiz quadrada de x. Isolando o y agora vai ficar y é igual a raiz quadrada de x mais 2. Por quê? Porque eu passei o 2 para o segundo membro. Está aqui o que? A equação da função inversa. Essa é o f menos 1, viu? F a menos 1 de x é igual a raiz de x mais 2. Está aí a equação da inversa. O que ele nos pediu no problema? Ele pediu, letra A, determinar a sua inversa. Está lá a equação da inversa. Letra B, esboçar os gráficos. Fazer os gráficos das duas funções. Tá? Aqui é a letra A, né? Letra B, fazer os gráficos. Pessoal, vou deixar para continuar a fazer esses gráficos na próxima aula, porque eu estou aqui com menos de 50 segundos, tá bom? Então, na próxima aula eu vou continuar esse problema fazendo os gráficos das duas funções. Da função dada, x2 menos 4x mais 4, e da sua inversa, que é a raiz de x mais 2. Tá bom? Então, até a próxima aula e obrigado.